Bom dia a todo mundo. Então, retornando para a aula de hoje, nós vamos ver agora timers, né, na ESP 8266. Agora, o que é de mais interessante é que na ESP 8266, nós, pelo menos com o RTOS que nós temos em mãos, existem dois tipos de timers que podem ser implementados. Um deles é um timer físico, que inclusive tem um exemplo dentro do SDK, e o outro é um timer feito com a biblioteca SPTimer, que te fornece fazer mais de um. Né? A vantagem do timer, o hardware, que ele é um chip, que é uma parcela do circuito que é implementado no chip, ele é um timer de físico, mas ele é um só. Você só pode configurar uma coisa por vez nele. Enquanto que os outros timers, feito por software, que é implementado pelo SDK, você consegue programar em vários deles. Então vou começar a copiar no exemplo. Vamos lá pegar do nosso modelo, projeto vazio. Vou colocar aqui, vou renomear aula timer e vou abrir com o VS Code naquela pasta lá. Vamos lá. Ctrl K, Ctrl O, aula timer. Vamos abrir aqui. Certo. Deixa isso daqui. Sim, copio. Abrir aqui o main.c. Então, eu vou começar com o exemplo físico, que é com a biblioteca HW Timer. Então vamos lá. Colocamos include. Como ele é um circuito físico, nós vamos puxar as funções dele da biblioteca driver HW Timer. Está nessa pasta de drivers. Com isso, então, nós podemos criar uma funçãozinha para exemplificar. O que é um timer? Um timer ele é uma configuração, uma funcionalidade que tem, né, nesses microcontroladores, que você consegue colocar uma ação temporizada para ele fazer alguma coisa. E no fundo dos panos, quer dizer, por trás dos panos, ele acaba agindo como se fosse uma interrupção, só que temporizada. Enquanto às vezes interrupções que você configura por GPIOs vai esperar um evento de um botão, esse é dependente do tempo. Eu vou criar aqui duas variáveis booleanas, uma principal, que vai inicializar em false, e outra auxiliar, também vai começar em false. Como é um exemplo simples, eu vou criar aqui uma função, vou colocar elas do tipo volatile. Isso ajuda assim, como é que eu posso dizer? Isso ajuda o compilador, porque meio que avisa para ele que que ele vai evitar procedimentos de otimização que iriam atrapalhar. Né? Então, quando você vai mexer alguma variável que é global ou que vai ficar sendo trabalhada dentro das rotinas de interrupção, é bom você declarar ela como volatile, ok? Volátil. Vou colocar aqui um void, colocar de cb de callback hw timer. Tem gente que às vezes coloca um void int aqui para receber alguns parâmetros, mas a gente só vai manter isso aqui vazio. E na verdade a gente pode, se tiver alguma dúvida, pesquisar dentro do SDK alguns modelos, né? Dos exemplos que a gente observa. Dentro de periféricos, ele tem um exemplo desse timer aqui sendo implementado. Vamos abrir ele aqui rapidinho. Olha só, no caso, ele fez algumas funções de callback. Olha só, ele colocou um void aqui. Criou a função de callback, que vai, no caso dele, ele ia configurar uma saída de um LED. E esse timer vai funcionar com essas funções de ativação dele, entendeu? Também podemos usar o VS Code para analisar o conteúdo dentro dessa biblioteca e ver as funções internas dele. Ele tem alguns divisores de clock, você pode ajustar a questão do tempo. Mas vamos ver aqui como é que ele faz essa configuração. Ele só inicializa o timer, coloca a função de callback, algum parâmetro que ele pode introduzir na função, nesse caso que ele colocou nulo. Depois ele seta o alarme para ser ativado. Depois ele coloca um teste reload. Esse daqui é uma variável que ele colocou. No caso, se ele vai se é um timer que vai se auto reativar toda vez que ele for chamado. Então você pode colocar um timer para ativar, para ser chamado uma vez só, ou então você pode colocar para que ele ocorra toda vez a cada 100 milissegundos, no caso, microsegundos, na verdade. Todas as funções de timer, tanto as desse timer que é por hardware, quanto o outro que é por software, funciona na casa de microsegundos, ok? Então, analisando aqui nessa biblioteca, nós temos
os comentáriozinhos, olha aqui a função que seta o divisor de clock. Ele coloca a divisão de o set the frequency divide o coeficiente de divisão da frequência do timer, né? Ele retorna ok se tiver sucesso, ESP erro se tiver algum argumento inválido, ou ESP fail se o hard ou se o hardware do timer não foi inicializado. Vamos entrar aqui, podemos até ver mais o que ele faz. Ali a função. E aqui, pega a frequência o coeficiente de divisão da frequência do hardware no timer, né? Se colocar em 0, ele vai dividir por 1, se colocar 4, ele vai dividir por 6, se colocar 8, ele vai dividir por 256. Não tenho certeza quais assim, como utilizar isso aqui ainda tão bem, né? Esse aqui é um divisor do clock geral, né? A ESP8266 tem um clock, acho que é 80 MHz, então você pode utilizar isso aí como um divisor de clock para o seu temporizador. No caso, vou colocar esse callback aqui, não vou colocar parâmetro nenhum, a única coisa que ele vai fazer vai ser a variável principal vai receber o oposto dela. Eu só vou fazer isso. A minha função de callback vai fazer essa alteração muito pequena e muito simples. E aqui dentro da appmain, eu vou começar a puxar as funções do time. No caso, tinha o get hw timer init, tinha um bem aqui de init, exatamente. Quais parâmetros que ele recebe? Ele recebe um timer de callback e os argumentos que eu posso passar para a função de callback. No meu caso, não vai estar vazio, né? Lembrando que é a função e não é, como é que fala? Não é ponteiro, então eu realmente tenho que copiar aqui o nome dela. E como eu não coloco parâmetro nenhum, eu coloco como nulo. E depois HW, timer alarme microsegundos. Eu quero que ele chame esse negócio a cada meio segundo. Então tem que ser 500 mil microsegundos. E o reload, eu quero que ele reative. Então vou colocar aqui como true. Eu quero que ele configure esse alarme para ficar se repetindo a todo momento. E depois vai ficar nisso. Vou tirar esse word aqui, vou deixar comentado. E eu vou colocar aqui uma pequena condição, que é o seguinte. Eu quero que essa auxiliar me ajude a avisar se essa principal foi alterada. Então, basicamente, elas têm que ficar iguais. Meu plano é esse. Se a principal for igual, perdão, for diferente que a auxiliar, então ele vai escrever. Vou colocar aqui também a, a outra biblioteca. Include splog. Vou colocar aqui splog também. Ela tag vai ser função, a própria função que está sendo executada. No caso, ela está executando isso dentro da appmain e vou escrever a mensagem. A variável, a flag foi trocada de valor. Vou colocar agora %d. Eu acho que ele recebe parâmetro de entrada para colocar. E vou colocar aqui principal. .v. E vou dizer que a auxiliar vai receber o mesmo valor da principal. Ok, é isso. Eu quero que ele vai ficar ativo o tempo todo. Vou salvar, vou compilar. Vou pegar aqui minha ESP e já vou plugando aqui. Ok, ela fez tudo. Vou dar o flash e o monitor. Vamos ver aqui no terminal. Eu acho que eu cometi algum erro. Ele não está fazendo nada. Vou fazer o seguinte. Vou trocar isso daqui por um printf. Eu esqueci de colocar um while true. Foi esse o problema. While, aí eu tenho que colocar aqui um loop para que ele fique travado, né? Porque senão ele chega ao final da função e retorna. Foi isso meu problema. Vamos lá. Percebi aqui, meu vacilo foi um probleminha de lógica. Eu tenho que colocar essa condição if dentro do... Perdão. Aqui dentro do while, né? Porque senão não funciona. Como é que ele vai ficar checando? Ele checa uma vez e depois nunca mais, né? Inclusive vou retornar aqui para 500 milissegundos. Recompilar. Vamos lá. Agora vai funcionar. É claro. Isso, a flag foi trocada. A flag foi trocada.
Eu esqueci de colocar aí uma, como é que fala? Uma quebra de linha. Inclusive eu podia retornar aqui pro esp log, colocar aqui como é que era a tag, era line, line, pronto, principal. Salvar, recompilar e ver aqui. Opa, não, tinha um erro. Ah, esqueci, ele não recebe mesmo, então tem que ficar no printf. Só tem que colocar aqui a quebra de linha. Trocar 1, 0, 1, 0 e assim vai. Então podemos ver que o timer está funcionando, né? Só que é o seguinte, às vezes se você quiser utilizar o timer físico, você tem que desativar a função que estava com ele antes, para depois colocar uma nova função de callback. E se você quiser, você também pode fazer com que esse alarme ative uma vez só, colocando essa flag aqui para false. Aí assim, não só que você queira fazer uma coisa na inicialização 5 segundos depois, mas depois nunca mais mexer nela. Você pode fazer isso. Vou colocar aqui esse false, vamos executar, você vai ver que ele só vai ocorrer uma vez só, né? E o valor foi trocado e depois ele para a execução. Aqui. Agora, o outro tipo de timer é um timer que ele é feito puramente por software aqui no programa, que ele usa os temporizadores internos e ele faz uma gestão automaticamente. Seria o da biblioteca ESP Timer, ok? Vamos abrir ela, eu vou fechar essa outra. Vamos abrir ela aqui, F12, ok? Então na ESP Timer temos alguns timers, ou perdão, algumas structs que ajudam a gente aí a organizar tudo isso, principalmente o Create Arguments, a ESP Timer Create Arguments, que ela é como, você lembra das GPIOs que tem uma struct de configuração? Nessa daqui também tem uma coisa parecida, entendeu? E aí a gente dá inicialização pro nosso timer. E no caso aqui, o ESP Timer Create, ele recebe essa struct com um timer da qual a gente quer criar, e assim ele consegue ativar. E nessa struct é onde a gente coloca a função de callback e outras coisas. Vou colocar aqui F12, essa aqui, Source Timer C. Exatamente, componente Source Timer C. Eu vou apagar esses trechos aqui, apagar esse printf. Não, vou deixar aqui, porque às vezes eu gosto de copiar e colar. Vou colocar um while true, opa, vai ficar travado. E vou criar aqui funções de callback nova, ok? Eu vou criar uma void callback tempo, vou colocar aqui void ponteiro de argumentos. Nessa aqui de tempo, eu quero que ela escreva para a gente o valor de tempo do qual a ESP ficou ligada. Essa função de callback tempo eu vou utilizar para que ela exiba para a gente o quanto tempo tem desde que a ESP está ligada. E também vou criar aqui uma outra callback que vai ser de número. Essa daqui ela vai receber um número de argumento e vai exibir para a gente, ok? Então, no caso dessa callback aqui de tempo, eu vou criar uma variável, uma int, ou melhor, uma unsigned int, opa, 33 bits, que vai ser o uptime, vou colocar por exemplo, vai receber esp time, não era esp, como é que era? Tem uma função aqui que ela pega o quanto tempo que ela tá ligada. Acho que é esp get timer get time, exatamente. O que ela faz? Ela retorna um int 64 e me dá o tempo em microsegundos desde que o RTOS foi inicializado. Entendeu? É isso que ela faz. Apesar de sim tamanhos diferentes, quando eu tento imprimir um número muito grande, ele não costuma dar bom, entendeu? Por isso que já que é um exemplo bobo, eu quero usar esse tamanho aqui de variável. Então vou colocar aqui um esp log i, vou colocar line function, vou colocar para ele escrever acordado desde
de microsegundos. E vou colocar aqui o uptime, ponto vírgula. Perfeito. E aqui no void arg eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para ela um argumento inteiro, vai ser um número qualquer. Então, eu tenho que declarar aqui uma variável, número, que vai receber o tipo inteiro dessa variável arg aqui, entendeu? Eu tô tendo meio que converter. Quando você entrega um argumento tipo void, ele pode ser na verdade qualquer coisa. Então você tem que planejar de antemão que tipo de, digamos assim, pacote ou informação que você vai enviar. E quando você faz isso, você na verdade depois também tem que converter para aquilo que você for fazer, entendeu? Se você for usar uma struct com várias informações aqui, você tem que colocar e jogar o valor desse arg para cá com esse mesmo tipo de tamanho, que seria uma struct. Aqui no caso, estou planejando colocar um inteiro, então eu vou, aqui no argumento, então eu vou declarar aqui um inteiro aqui. E na verdade, na hora de converter, não tem esse, não tem esse asterisco aqui, na verdade. E eu vou usar de novo, ESP, essa estrutura aqui, fica mais fácil, Ctrl C, Ctrl V, função, vou colocar número recebido, recebido, vou colocar aqui num. Só que ok, eu fiz minhas funções de callback, mas e o timer de fato? Como é que eu vou fazer ele? Para fazer ele, eu tenho que criar as estruturas de configuração, o ASP Timer Create Arguments, e também como é que é o nome? Precisar também de um handler. Okay? Eu vou colocar ASP Timer Create Args T, vou colocar args de argumentos, args tempo, que eu já posso na verdade inicializar com algum valor. Args tempo vai ser igual, vamos lá, ponto, qual vai ser minha função de callback, que no caso vai ser essa, e o nome, opa, esqueci, tem que colocar uma vírgula, e o nome, vou colocar aqui, tempo acordado, vou colocar isso, mas também tem que colocar o render, né, na verdade o render deveria ser antes, então asp timer handle t, vou colocar aqui, handler do tempo, o que é handler? É tipo assim, se fosse traduzir literalmente, é aquele que lida com algo. Eu não sei como é que dá o nome de alguém que lida com algo. É um lidador, um responsável, né? Mas enfim, uma estrutura responsável por isso daí. Depois que ele está acionado, depois que assim ele foi criado, na verdade, você tem que acionar. E para acionar, você tem que usar a função. Opa, asp create, aquela asp create que a gente tinha visto aqui até. Não, perdão, tem que na verdade inicializar o timer init, verdade. Então, antes até das outras declarações, temos que colocar aqui asp, opa, asp timer init. Ah, pode ser depois mesmo, não tem problema nenhum. Depois colocamos asp timer create. No caso, ele vai receber um ponteiro para essa struct create args que nós fizemos e depois o pro render dela. Então temos que colocar o e-comercial e o args tempo, depois outro e-comercial e o render tempo. Com isso nós criamos ela, mas ainda não inicializamos a nossa a nossa função de timer. Para isso acontecer, nós temos que colocar asp timer start periódico. Como tem dois tipos, tem o start once, que é aquela que vai ser acionada uma vez só, e a periódica. No caso da periódica, que é essa do tempo que ele vai ficar escrevendo, eu quero que seja periódico, porque eu quero que seja chamado o tempo todo. Então a gente tem que colocar o handler, no caso aqui é o render tempo, e a quantidade de tempo em microsegundos, da qual eu quero que ela seja chamada. Eu quero que ela seja chamada de novo a cada meio segundo mais ou menos. Então eu vou colocar aqui 500 mil microsegundos. Com isso eu posso até fazer, eu posso inicializar, vou ignorar do callback, não, vou colocar logo as duas ao mesmo tempo. Vou criar aqui outro handler do número. E aqui em args tempo,
Vou criar uma outra. Timer create args. Que vai ser args número. Vamos lá. Quais são os parâmetros que a gente coloca? Ué, não está exibindo para mim? Ah, tá esperando aqui o ponto e vírgula. Ponto. No caso, tem os argumentos, que eu vou querer que ele envie um número qualquer, tipo, sei lá, 36. Ponto nome, name na verdade, vai ser o função uma vez, que eu quero que ela vai executar uma vez só, e, claro, a função de callback dela, que vai ser aquela callback número. Callback número. E assim já está terminado, falta o ponto e vírgula aqui. Só que eu também tenho que criar esse create aqui. Opa. E colocar, claro, os args corretos, que no caso vai ser o número, e o handler vai ser o do número também. E no caso desse esp timer, esp timer create, não, perdão, já foi criado, eu quero agora dar o start. Então esp timer start once. Aí eu tenho que colocar também o handler dela, handler número e o tempo em microsegundos. Eu quero que ele execute depois de 1.500.000, então 1,5 segundo de tempo que ele vai executar. E aí eu vou deixar tudo travado aqui nesse while infinitamente, só vendo tudo sendo executado. Eu não estou gostando desse negócio do, do VS Code aparecendo o tempo todo. Eu vou abrir aqui o terminal rapidinho, cdsp, peraí, cdsp, aula timer, vou dar um source no meu ambiente virtual rapidinho. Eu vou fazer as coisas por esse terminal aqui, tá? Porque eu não estou gostando muito daquela interface do VS Code, ela fica o tempo todo exibindo as coisas aqui, eu tô de saco cheio disso. Então vamos lá. idf.py build build flash e monitor. Vamos lá. Opa, tem algum probleminha? Tem algum probleminha de... Ah, HTML init, parece que... Ué, ele reclamou? Ele reclamou porque eu não salvei. Foi isso, eu não salvei. Agora eu salvei e vou executar aqui de novo. Deu um pequeno aviso. Callback tempo, acordado, número recebido, ele escreveu. E depois ele continua. Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou trocar o ESP I, vou colocar W. Porque o W é de warning e ele fica amarelo. Aliás, vou colocar esse aqui de warning e esse aqui de I. E aí vamos ficar bem diferente, então vamos conseguir ver as diferenças. Dá de novo aquele avisozinho. Callback de tempo, acordado e o número recebido. Né? Então podemos ver que isso é um outro modelo para você fazer funções temporizadas, periódicas, e que não utilizam o timer físico. Isso é um meio para quem quiser explorar. Então por hoje nossa aula termina. Vejo vocês na próxima. Até mais, gente.